Houve um homem cujo nome quase foi esquecido, mas cujos feitos deixaram uma marca profunda. Sua história não se limita a ser a de um rei, profeta ou general, mas a de um homem cuja coragem mudou o curso dos acontecimentos. Quando seu povo enfrentava um inimigo imbatível e os exércitos helenísticos tentavam apagar a fé de Israel, ele escolheu o sacrifício em vez da rendição. Este é o relato de Eleazar Macabeu, o guerreiro que preferiu morrer de pé a ver seu povo se ajoelhar. Mas sua história vai além de uma simples batalha. Ela é um alerta, uma mensagem que transcende os séculos e ressoa até os dias de hoje. Se você acha que conhece a história dos Macabeus, pense novamente, porque o que você está prestes a ouvir mudará sua visão sobre resiliência e fé. Não saia agora, pois você está prestes a ouvir uma história que o tempo tentou apagar, mas nunca conseguiu. Pode-se esquecer que as ruas de Antioquia, outrora opulentas, escondiam uma verdade sombria sob o brilho dos templos helenísticos. Enquanto tochas tremeluziam entre colunas de mármore, intrigas se formavam e decretos que moldavam o destino das nações subjugadas eram traçados. Em meio a essa riqueza e corrupção, Eleazar, o quase esquecido irmão dos Macabeus, vivia à margem, entre estrangeiros. Ele se movia como uma sombra entre os gregos, um judeu em terra estrangeira que aprendeu a esconder sua linhagem e se misturar para sobreviver. Seus trajes eram simples, sem adornos que denunciassem sua origem, e seu rosto, marcado pelo tempo e pelo exílio, refletia uma luta silenciosa que ele conhecia bem. Eleazar havia testemunhado a crueldade de Antíoco IV Epifânio, o rei que governava com mão de ferro, uma mão que se autoproclamava manifestação terrena dos deuses. Eleazar viu com seus próprios olhos os atos atrozes cometidos contra os prisioneiros judeus, homens arrastados pelas ruas como troféus de guerra, velhos apedrejados por se recusarem a comer alimentos impuros e crianças arrancadas dos braços das mães para serem educadas como súditos leais ao império. No entanto, o que mais o atormentava eram as histórias que chegavam da Judéia, do Templo de Jerusalém, o antigo coração da fé de seu povo. Ele ficou indignado ao saber que, onde antes o incenso era oferecido ao Altíssimo, agora sacrifícios eram feitos em honra a Zeus. Em uma noite, quando a brisa noturna trazia os murmúrios da cidade adormecida, um mensageiro irrompeu na estalagem onde Eleazar se refugiava, coberto de poeira e com o rosto abatido. Tremendo, ele entregou um pergaminho selado com cera. Eleazar pegou-o com cautela e, ao ver o emblema gravado, o lacre de cera apertou seu peito. Era a assinatura de Judas Macabeu. Seus dedos deslizaram pelo pergaminho, desenrolando-o à luz trêmula da vela, enquanto lia as palavras escritas com urgência. Irmão, o tempo de esconder-se acabou. Nosso povo está perecendo, nossas leis estão sendo pisoteadas, e a memória de nossos ancestrais se afoga em sangue. O pai morreu, mas seu espírito ainda arde dentro de nós. Levante-se, Eleazar, abandone o conforto das sombras e junte-se à luta. Deus não se esqueceu de nós, mas ele precisa de homens corajosos. Venha para Modim, sua família e seu destino o aguardam. Por um instante o coração de Eleazar parou. Depois de tanto tempo no anonimato, acreditando que poderia apenas observar a dor de seu povo sem intervir, ele se viu diante de uma escolha. A resistência de sua família seria suficiente? Eleazar sabia que o momento de agir chegara. Este é o momento de Eleazar Macabeu, o homem que, ao contrário de muitos, não se entregou ao silêncio, mas fez história com coragem e fé. Sua vida, embora marcada por lutas silenciosas, tornou-se um símbolo eterno de resistência e de fé inabalável. Sem a presença dela, mas ao ler aquela carta, a realidade atingiu Eleazar como um raio. Storm, como seu irmão o chamava, não o via apenas como parente, mas como um guerreiro.
Ele ainda não havia encontrado seu lugar na história, e as memórias o assaltavam como uma cachoeira implacável, trazendo à tona os dias da infância na Judéia, quando corria pelas oliveiras com Judas e seus outros irmãos, sonhando com a glória de Davi. Lembrou-se do olhar firme de seu pai, Matatias, o sacerdote que nunca se curvou diante dos opressores e iniciou a revolta por conta própria. O sacrifício evocava o sangue de seu povo regando a terra. Os sussurros das Escrituras em sua mente o lembravam de que seu Deus nunca abandonou os seus. Eleazar levantou-se de repente, como se o peso do exílio tivesse sido retirado dos seus ombros. Olhou ao redor do quarto humilde onde havia passado seus últimos anos e entendeu que aquela fase de sua vida havia chegado ao fim. Não havia mais espaço para covardia ou resignação. Pegou o pouco que possuía, uma adaga gasta, uma túnica grossa para a viagem e um pequeno saco de tâmaras. Cobriu-se com sua capa e, sem olhar para trás, saiu para a noite fria. As ruas de Antioquia ainda estavam cheias de mercenários bêbados, mesmo àquela hora. Riam ruidosamente nos becos, e as cortesãs se esgueiravam entre eles à procura de clientes. Comerciantes carregavam suas carroças antes do amanhecer. Ninguém percebeu o homem que caminhava com passos firmes. Em uma cidade como aquela, ele era apenas mais uma figura anônima. Sem nome, atravessou o grande portão. Antes do amanhecer, os palácios e praças dourados ficaram para trás, e Eleazar avançou em direção à Judéia, ao seu povo, ao fogo da rebelião. Seus punhos se cerraram com determinação. O destino o chamava, e desta vez ele não ignoraria o caminho de volta para a Judéia. A jornada foi árdua e cheia de perigos. Eleazar avançou por caminhos esquecidos, escondendo-se das patrulhas seleúcidas que patrulhavam as estradas. Durante semanas, a rota principal o levou por colinas e vales áridos, passando por aldeias reduzidas a cinzas pelos decretos de Antíoco IV. O cheiro da morte e o desespero pairavam no ar, como uma maldição sobre os poucos sobreviventes. Encontrou idosos e crianças famintas, com os olhos fundos. O terror da guerra o acompanhava todas as noites, sob a proteção de ervas daninhas ou ruínas abandonadas. Eleazar se perguntava quanto mais de devastação encontraria ao chegar ao seu destino. Sua família se perguntava se ainda era possível restaurar a dignidade de um povo tão abatido. Restava ainda um vislumbre de esperança em terras agora mergulhadas na escuridão da idolatria. Após semanas de viagem, a visão de Jerusalém apareceu do alto de uma colina. Seu coração disparou. A cidade que ele se lembrava, cheia de vida e devoção, agora estava sombria. Sua silhueta ergueu-se como um espectro pela planície, enquanto os templos pagãos brilhavam na noite, como faróis de corrupção. Com cautela, Eleazar desceu a encosta e se aventurou pelas ruas desertas. Logo percebeu a presença de soldados patrulhando cada esquina. Por toda parte havia símbolos do período helênico, estátuas de deuses estrangeiros, cartazes com éditos reais proibindo a adoração ao Deus de Israel, altares improvisados onde os hebreus eram forçados a oferecer sacrifícios impuros. Eleazar deslizou pelas sombras até alcançar o coração da cidade, o Templo de Jerusalém. Quando seus olhos se depararam com o santuário profanado, a indignação queimou dentro dele. O monte sagrado do templo não era mais o refúgio da presença divina. A menorá havia sido extinta e os lugares sagrados estavam infestados de sacerdotes pagãos. No altar dos sacrifícios, um touro era abatido em honra a Zeus, enquanto os cânticos dos levitas eram substituídos por odes gregas e a fumaça das oferendas substituía a santidade de antes. Eleazar sentiu sua raiva se transformar em dor. Sua terra havia sido profanada, seu Deus desprezado, e seu povo reduzido a escravos em sua própria casa. Mas Eleazar não voltou apenas para lamentar. Ele estava ali com um propósito. Com determinação,
Se infiltrou nos bairros baixos da cidade, evitando o contato com os guardas. Sabia que as respostas que procurava estavam com os poucos patriotas que ainda resistiam nas sombras. Naquela mesma noite, conseguiu encontrar um comerciante fiel aos seus, que, sob o pretexto de comprar provisões, o conduziu até um beco escuro. O homem olhou com desconfiança para Eleazar, até que ele mencionou o nome de Judas Macabeu. "Siga-me", sussurrou o comerciante, lançando uma última olhada ao redor antes de conduzi-lo por um passadiço escondido. Eles atravessaram túneis subterrâneos até chegar a uma câmara oculta nas catacumbas. Lá, à luz das lâmpadas de óleo, Eleazar encontrou sua família. Judas estava de pé, discutindo com outros líderes da resistência, enquanto Jonathan, seu irmão, afiava uma espada, e Simão, o mais velho dos irmãos, traçava rotas em um pergaminho. Ao ver Eleazar, Judas parou. Seus olhares se cruzaram, e por um instante Judas se aproximou e lhe deu um abraço. "Sabia que virias, irmão", murmurou Judas. "Não podia ficar afastado por mais tempo", respondeu Eleazar, sentindo como a urgência e a nostalgia se misturavam em seu interior. Eles se reuniram ao redor de uma mesa de pedra. Os macabeus e seus aliados planejavam a próxima etapa da rebelião. Ataques estratégicos, a recuperação de territórios e o incentivo à resistência entre os oprimidos. Mas antes que as discussões avançassem, uma voz idosa soou na caverna. "Antes de traçar planos de guerra, devemos entender os desígnios de Deus." Todos se viraram para a figura que emergia da penumbra. Era um ancião de barba branca e túnica simples. Seu rosto, marcado pelos anos, emanava uma sabedoria que impunha respeito. "Simão, o sábio", sussurrou Eleazar, reconhecendo o venerável sacerdote que havia servido no templo antes da profanação. O ancião se aproximou e posou uma mão sobre o ombro de Eleazar. Seus olhos o observando como se tentassem decifrar um mistério oculto nele. "Você voltou", disse com uma voz serena, mas carregada de significado. Eleazar sentiu um calafrio. "Voltei porque meu povo me necessita", respondeu ele. Mas o ancião negou com a cabeça. "Você voltou porque assim estava escrito." Um silêncio caiu sobre a caverna. Todos os presentes esperavam as palavras do sábio. "Deus nos mostrou um caminho", continuou Simão, "e nas antigas profecias há menções a um guerreiro que restaurará a glória de Israel, alguém que virá da casa dos justos, que se levantará contra a escuridão e cujo sacrifício marcará o início de uma era de luz." Eleazar sentiu a pulsação de sua própria sangue. "O que está dizendo, ancião?", perguntou ele. O sábio sorriu, sugerindo que os tempos dos reis justos ainda não haviam terminado e que na luta que se avizinhava havia aqueles chamados a um destino maior do que jamais imaginaram. O silêncio foi quebrado pelo som de um trovão ao longe, lá fora. Uma tempestade caiu sobre Jerusalém, como se os céus estivessem anunciando uma nova era. A guerra estava prestes a começar quando chegou a notícia da morte de Matatias. Ela chegou com a dureza de um golpe mortal. Embora Eleazar soubesse que seu pai já estava envelhecido, o idoso teve dificuldade em aceitar que seu coração forte finalmente parou de bater. Reconhecendo que Matatias não era apenas o líder da insurreição, mas também o pilar da sua família, sua morte foi um golpe moral para todos, marcando o fim de uma era e o início de uma luta ainda mais feroz. O duelo pela perda foi breve. Não havia tempo para lágrimas ou lamentações. Os macabeus não podiam se dar ao luxo de vacilar diante da opressão. O reinado seleucida, mais cruel do que nunca, pairava sobre seu povo. Foi então que Judas, o primogênito mais resoluto, assumiu o comando da revolta. Sua astúcia inabalável em batalha e sua fé fervorosa o tornaram o líder natural da insurreição. Seu nome começou a ser sussurrado pelas estradas da Judéia como um sussurro de esperança. Judas Macabeu, o martelo de Israel. Mas Eleazar não se via como seu irmão.
Enquanto Judas liderava as tropas e organizava emboscadas, Eleazar sentia que seu papel era outro, embora ainda não soubesse qual. Não havia dúvida de sua coragem ou lealdade, mas toda vez que empunhava uma espada para derramar sangue, uma voz interna lhe dizia que a vitória de Israel não seria decidida por ele sozinho. Com a lâmina afiada como aço, algo dentro dele sussurrava que deveria esperar. Seu momento chegaria, caso contrário, o destino o diria. Na calada de uma noite, quando a lua estava oculta por nuvens carregadas, Eleazar se separou do acampamento rebelde para explorar as ruínas de uma aldeia devastada. Não sabia exatamente o que procurava, talvez respostas, talvez um vestígio de sua antiga casa antes da profanação. Caminhava entre os escombros, imerso em seus pensamentos, até que uma figura emergiu das sombras. O estranho usava uma túnica escura e seu rosto estava coberto por uma capa. Sua postura transmitia uma calma perturbadora. Eleazar, sempre alerta, levou a mão até o cabo de sua adaga, mas o homem ergueu a mão em um gesto de paz. "Esperei por este momento", disse o homem em voz grave. Eleazar franziu a testa. "Quem é você e o que procura?", perguntou. O estranho tirou um pequeno embrulho envolto em um pano de linho e estendeu-o para Eleazar. "O importante não sou eu", respondeu o homem. Com cautela, Eleazar aceitou o pacote. Ao desembrulhá-lo, encontrou dentro uma espada antiga com uma lâmina finamente trabalhada e uma inscrição que lhe parecia familiar. O cabo era feito de ouro e marfim, esculpido com inscrições hebraicas. Um arrepio percorreu sua espinha ao tocar o metal frio. "O que significa isso?", perguntou sem desviar os olhos da espada. O homem deu um passo para trás, como se sua tarefa estivesse cumprida. "Esta espada, forjada durante o reinado de Davi, foi feita digna do rei Davi e consagrada pelo profeta Natã. Não é uma espada comum, Eleazar. Ela é um símbolo, uma arma da justiça. Disse que quem a empunha possui o poder de Deus. O peso dessas palavras mudará a história de Israel." As palavras caíram sobre Eleazar como uma pedra. "Por que sua voz me soa estranha?", perguntou ele, incrédulo. "Judas é o líder. Ele é quem carrega o fardo do nosso povo." O homem sorriu ligeiramente. "Judas é o martelo de Deus, mas você será o escudo dele", disse antes de desaparecer na escuridão da noite. Eleazar ficou sozinho, empunhando a espada com ambas as mãos, sentindo um propósito até então desconhecido que começou a arder em seu interior. Ele ainda não sabia como ou quando, mas compreendeu que aquele aço seria fundamental para a libertação de seu povo. O deserto se estendia diante dele como um mar de areia e rocha, um lugar onde o tempo parecia ter parado. Eleazar avançou com passos firmes, deixando para trás a segurança do acampamento rebelde. A guerra contra os seleucidas ainda não havia terminado, e embora Judas Macabeu liderasse bravamente, Eleazar sentia que seu papel ainda estava por ser definido. A espada de Davi que ele agora carregava ainda não havia se revelado completamente. Pesava mais do que aço, pesava como uma promessa, como um destino ainda por vir. Eleazar compreendeu que sua capa o protegia do sol escaldante e que tinha uma pequena reserva de água em seu alforje. A solidão do deserto o fazia refletir. Ele ouviu histórias sobre os profetas, como Moisés, que encontrou Deus na sarça ardente, e Elias, que ouviu sua voz no sussurro do vento. Agora, Eleazar também buscava algo maior do que ele mesmo. Os dias passaram e a fome aumentou. Ele não carregava nada além de um punhado de tâmaras e um odre de água. Logo ficou sem provisões. O vento seco o açoitou, e as noites geladas o lembravam de sua fragilidade. À quarta noite, à beira da exaustão, Eleazar desabou sobre uma rocha lisa. Fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez duvidar. Seria aquilo um teste ou apenas uma provação? Então, em meio à escuridão, uma luz ofuscante rompeu o véu da loucura. Uma brisa suave acariciou seu rosto, e quando abriu os olhos, viu uma figura envolta em ouro. Ele não era um homem comum.
Suas vestes eram de um branco impossível e seu rosto, embora sereno, irradiava uma autoridade sobre-humana. Suas asas, estendidas majestosas, tremulavam levemente, como se fossem feitas de fogo vivo. Eleazar caiu de joelhos, incapaz de pronunciar uma palavra. A voz do anjo ressoou como um trovão e ao mesmo tempo como um sussurro. Eleazar, filho de Matatias, por que duvidas do seu propósito? O coração de Eleazar acelerou. Não sei o que devo fazer, murmurou com a voz embargada. Meu irmão lidera a revolta. Ele é o escolhido para libertar nosso povo. Só ele, só ele. O anjo inclinou a cabeça levemente, como se ponderasse suas palavras. Você acredita que somente aqueles que usam uma coroa ou empunham um cetro são os que mudam a história? Eleazar não respondeu. Escute, continuou o anjo. A mão de Deus está sobre você, embora não a veja. Nem todos são chamados para ser o braço que golpeia. Alguns são aqueles que sustentam o escudo, que protegem o fogo da fé quando os ventos da desesperança sopram com fúria. O anjo estendeu a mão, e em um instante, Eleazar viu imagens em sua mente. Uma grande batalha, onde o sangue corria como rios, um templo resplandecente, seu irmão Judas no meio da guerra, e depois ele mesmo, com a espada de Davi erguida, guiando seu povo com astúcia e coragem. Seu destino não é o de um soldado comum, o anjo continuou. Você é um guardião, um estrategista, um farol em meio à tempestade. Os exércitos inimigos são numerosos, mas com sua sabedoria e sua fé, Israel resistirá. As visões começaram a se dissipar, e a luz do anjo começou a se apagar. Antes de desaparecer completamente, o anjo proferiu uma última advertência. Lembre-se, a vitória nem sempre é medida pela espada, mas pela verdade que permanece quando tudo o mais cai. Com essas palavras, o anjo desapareceu. Eleazar despertou com o nascer do sol. Suas forças haviam retornado e sua mente estava mais clara do que nunca. Ele sabia o que precisava fazer. Já não era apenas um guerreiro à sombra de seu irmão, mas uma peça essencial na libertação de seu povo. Levantou-se, tomou sua espada e partiu para o caminho de volta ao acampamento. O momento de se preparar para a batalha que definiria o destino de Israel havia chegado. O amanhecer tingia o céu de vermelho quando os macabeus se preparavam para enfrentar uma das batalhas mais decisivas. A brisa matinal era densa, carregada com o aroma da terra molhada e a iminente promessa de sangue derramado. De sua posição nas colinas, Eleazar observava o vasto acampamento seleucida no vale de Emaús, onde milhares de soldados aguardavam, prontos para esmagar a resistência judaica. À frente do exército inimigo estava o general Górgias, um comandante astuto e impiedoso, cuja reputação como estrategista o precedia. Os relatórios indicavam que ele trazia consigo uma força muito superior, com mercenários gregos, soldados seleucidas e elefantes de guerra, uma visão aterradora para qualquer exército. Mas os macabeus não eram um exército comum. Eram homens forjados na desesperança e na fé, guiados por uma causa que transcendia a guerra em si. Judas Macabeu se dirigiu às suas tropas de uma pequena elevação, sua voz ressoando com autoridade. Irmãos, não temam a sua multidão, nem suas armas de ferro. Não temam seus elefantes, nem sua arrogância, pois não é com a força dos homens que venceremos, mas com a mão do Altíssimo. Hoje, nestes campos, mostraremos que Israel não se dobra diante de ídolos nem reis pagãos. O grito de guerra dos macabeus se elevou com fúria, um eco de desafio que se espalhou pela planície. Eleazar, com a espada de Davi na cintura, sentiu uma vibração no peito. A visão que tivera no deserto ainda ardia em sua mente, e ele sabia que aquela batalha, o plano dos macabeus, marcaria seu verdadeiro lugar na história. Arriscado, mas necessário, ao invés de enfrentar o exército de Górgias em uma batalha frontal, Judas ordenou uma manobra ousada.
dividiriam suas forças e lançariam um ataque noturno contra o acampamento inimigo, surpreendendo os soldados enquanto dormiam. Enquanto a maior parte do exército seleucida avançava confiante em direção ao acampamento judeu vazio, Judas e seus homens, guiados pela lua, deslizavam silenciosamente pelas colinas. O ataque foi uma surpresa total. Os inimigos despertaram no caos, desorientados, sem saber de onde viera o golpe. As tendas estavam em chamas, os cavalos relinchavam descontroladamente e os gritos dos soldados ecoavam pela noite. Eleazar liderava um pequeno grupo de guerreiros em direção ao coração do acampamento, onde os oficiais dormiam. Com movimentos rápidos e precisos, os homens de Israel derrubaram os comandantes inimigos antes que pudessem reagrupar suas forças. Mas, no meio da confusão, Eleazar ouviu um som que fez seu sangue gelar. Um grito. Uma criança, seguindo o som, correu pelas lojas em chamas e encontrou um menino, de não mais de 6 anos, escondido entre os destroços de um carro capotado. Seus olhos estavam cheios de terror e seu corpo tremia. Eleazar compreendeu imediatamente. Sabia que o menino era filho de algum oficial seleucida, mas naquele momento isso não importava. Sem hesitar, ajoelhou-se e estendeu a mão. "Não tenha medo", sussurrou Eleazar. "Eu vou te tirar daqui." O menino ficou parado, sem responder, seus olhos fixos em Eleazar. Foi então que o guerreiro ouviu passos apressados atrás de si. Ele se virou bem a tempo de ver um soldado seleucida avançando contra ele com a espada erguida. Guiado pelo instinto, Eleazar brandiu a espada com um movimento fluido, bloqueando o golpe com força. O impacto reverberou por seus braços, mas Eleazar foi mais rápido. Com um giro habilidoso, perfurou o peito do soldado, que caiu sem vida. Aos seus pés, Eleazar pegou o menino nos braços, cobrindo-o com sua capa. Com a criança segura, ele a retirou do campo de batalha e a entregou a um dos seus homens, garantindo que fosse cuidada. "Que nenhuma criança pereça na guerra", Eleazar ordenou. Quando retornou ao campo de batalha, os macabeus haviam alcançado seu objetivo. O acampamento de Górgias fora reduzido a cinzas e seus oficiais mortos na confusão. O comandante inimigo, desorientado e sem liderança, foi forçado a recuar, fugindo em desordem. Com o amanhecer, a vitória dos macabeus estava selada. Embora em menor número, eles haviam alcançado o impensável, e a notícia de sua vitória se espalhou por toda a Judéia, acendendo uma chama de esperança nos corações de seu povo. A cidade de Eleazar, coberta de poeira e sangue, observava o horizonte. Ao nascer do sol, Eleazar lutara com honra, protegendo um inocente e demonstrando que seu papel na guerra não era apenas o de um guerreiro, mas também o de um protetor. Ele se aproximou de Judas, que observava os restos da batalha com os braços cruzados. "Nós vencemos hoje, irmão", disse Eleazar. Judas assentiu, mas seu olhar estava sombrio. "Sim, mas a guerra ainda não acabou." Eleazar apertou o punho em torno de sua espada. "Empunhe sua espada com firmeza, então, e que este dia sirva de lembrete. Não lutamos apenas pela vitória no campo de batalha, mas pela sobrevivência da nossa fé, para aqueles que virão depois de nós." Judas olhou para Eleazar com respeito. "Você é mais do que um soldado, irmão. O que fez hoje não será esquecido." Com essas palavras, Eleazar soube que seu caminho ainda estava longe de ser concluído. O eco da vitória começou a ressoar por toda a Judéia, mas, com ela, a fúria de Antíoco IV Epifânio também crescia. O monarca seleucida ouviu os relatos de sua derrota com o rosto contorcido de raiva. Incapaz de aceitar que um grupo de rebeldes pudesse desafiar sua autoridade sem um exército formal, ele ordenou uma resposta brutal. Não apenas enviaria mais tropas para esmagar a rebelião, mas buscaria quebrar o espírito dos judeus com um massacre sem precedentes. O decreto era claro: qualquer aldeia que demonstrasse simpatia pelos macabeus seria destruída. As mulheres seriam escravizadas e os filhos levados como tributo para o império.
A notícia das destruições chegou aos ouvidos dos macabeus como um choque. De Belém a Hebrom, mensageiros traziam histórias comoventes de aldeias saqueadas e templos destruídos. Eleazar ouviu os relatos com o coração apertado. Não se tratava apenas de uma represália militar. Era uma tentativa calculada de apagar a identidade do povo judeu. O inimigo não apenas matava, mas forçava os sobreviventes a renunciar à sua fé. Obrigar os sobreviventes a renunciar à sua fé não é apenas guerra, é extermínio, murmurou Eleazar, enquanto observava a fumaça subindo no horizonte de um assentamento próximo. Ele convocou Judas Macabeu. Judas liderou seus homens e, juntos, elaboraram um plano para deter os massacres. Mas Eleazar teve uma ideia diferente. Preciso me infiltrar no acampamento inimigo, anunciou Judas. Eleazar olhou para ele cético. Isso é muito arriscado. Se descobrirem você, vão executá-lo. Sem hesitar, Eleazar segurou firmemente a espada de Davi. Não é apenas uma espada, disse ele. O risco é necessário. Quero saber o que Antíoco está realmente planejando. Não basta confrontá-lo na batalha. Precisamos entender seu verdadeiro propósito. Judas não tentou dissuadi-lo. Ele sabia que seu irmão não falava impulsivamente. Com o rosto coberto de poeira, Eleazar se aventurou nas terras controladas pelos Seleucidas. Ele se misturou aos escravos, adotando uma aparência humilde para não ser notado. Dias depois, chegou a um imenso acampamento militar nos arredores de Bet-sur. No centro, uma grande tenda se erguia como o trono de um falso deus, cercada por tochas azuis e cânticos em línguas estrangeiras. Eleazar observou, atônito, enquanto os sacerdotes realizavam rituais ao redor de ídolos desumanos, sacrificando animais. O sangue se infiltrava nas rachaduras do chão, como se o próprio solo estivesse manchado de corrupção. No meio disso tudo, Antíoco Epifânio estava presente, vestido com vestes douradas e um manto roxo. Cercado por sacerdotes estranhos, ele entoava palavras com um tom de autoridade. Ó deuses da imortalidade, aceitem esta oferenda e concedam-me força para erradicar os filhos de Yahvé, disse Antíoco, sua voz carregada de arrogância. Eleazar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas um ato de idolatria. Era uma tentativa de tomada de poder. O ambiente estava carregado de uma energia sombria e um vento gelado soprou por entre os sacerdotes que se ajoelhavam em adoração. Eleazar, porém, manteve-se firme, agora mais decidido do que nunca. Murmurando fervorosamente, Eleazar sentiu-se tentado a fugir, mas algo dentro dele o deteve. Ele apertou a espada e fechou os olhos, murmurando em silêncio: Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, sussurrou baixinho. O vento cessou subitamente, a luz da tocha oscilou, e os ídolos, em um movimento quase imperceptível, pareciam se distanciar. Antíoco franziu a testa e fez uma careta, como se uma força invisível estivesse repelindo os ídolos. Ele olhou ao redor com desconfiança. Algo estava interferindo. Aproveitando a distração, Eleazar se moveu sorrateiramente para sair da loja. Seu coração batia forte, ressoando em seus ouvidos enquanto ele escapava pelas sombras, longe do alcance dos soldados. A guerra não era apenas uma luta pela liberdade, mas um conflito entre luz e trevas. Antíoco não buscava apenas poder terreno, mas algo além, algo que transcendia a razão humana. Quando Eleazar retornou ao acampamento dos Macabeus, ele relatou o que Judas havia testemunhado. Judas o ouviu em silêncio, com um semblante tenso. Se o que você diz for verdade, estamos enfrentando uma ameaça muito maior do que imaginávamos, disse ele. Eleazar assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Não devemos lutar apenas com armas, mas também com o espírito. Esta guerra é maior do que pensávamos. Judas pegou sua espada e a ergueu em direção ao céu. Então, lutaremos com tudo o que temos, porque não lutamos apenas pela nossa terra,
mas pela alma do nosso povo. Os macabeus se prepararam para a próxima batalha. Agora, Eleazar sabia que não estavam apenas enfrentando um exército, mas algo muito mais sinistro. O tempo havia se transformado em um rio de sangue e cinzas. Anos haviam se passado desde que os macabeus pegaram em armas contra a opressão dos seleucidas, e a guerra, longe de diminuir, se espalhava como uma tempestade sobre a Judéia. Cada batalha era um teste de resistência. Cada vitória, um breve suspiro antes do próximo ataque. Mas a chama da rebelião não se apagou, e a fé no Deus de Israel os manteve firmes. Judas Macabeu se provou um líder formidável, mantendo-se firme com táticas surpreendentes e uma determinação inabalável. Ele conseguiu expulsar as forças de Antíoco de várias cidades judaicas, e Eleazar, por sua vez, se tornou o estrategista mais confiável, utilizando sua habilidade para emboscar os exércitos inimigos em terrenos difíceis. Mas ainda havia um objetivo não cumprido: Jerusalém. A cidade santa permanecia profanada, e o templo, o coração do povo de Israel, estava nas mãos dos invasores. Quando os exércitos seleucidas começaram a enfraquecer e a moral dos opressores se abalou, os macabeus viram sua oportunidade. Com um exército reduzido, mas motivado, marcharam sobre Jerusalém. As muralhas da cidade não eram impenetráveis, mas os seleucidas haviam se entrincheirado dentro do templo, usando a casa de Deus como uma fortaleza, sabendo que os judeus jamais se atreveriam a destruir o santuário. Eles usaram isso a seu favor. Eleazar estudou o terreno. Não podiam permitir um cerco prolongado. Precisavam atacar com rapidez e determinação. Não podemos permitir que sigam profanando o templo, disse Judas. Se for necessário, tomaremos a cidade pela força. Mas Eleazar tinha uma ideia diferente. Não lutaremos nas condições deles, disse. Usaremos o que eles têm contra eles. Na calada da noite, os macabeus se infiltraram na cidade em pequenos grupos, tomando pontos estratégicos sem serem detectados. Quando os seleucidas finalmente perceberam o ataque, já era tarde demais. Os gritos dos soldados ecoaram pelas ruas enquanto os rebeldes os atacavam de todos os lados. Mas o povo de Israel lutava com uma força que transcendia o humano. Não era apenas uma batalha pela terra, era uma batalha pela santidade. Ao amanhecer, os últimos soldados seleucidas foram expulsos do templo e o silêncio caiu sobre o santuário profanado. Judas, Eleazar e os sacerdotes que ainda estavam de pé percorreram as ruínas do lugar mais sagrado de Israel. O altar estava destruído. Os candelabros haviam sido roubados e um ídolo de Zeus ainda se erguia no centro do átrio. Sem pronunciar palavras, Judas avançou e, com um golpe de sua espada, derrubou a estátua, que se quebrou em pedaços ao cair no chão. Então, com solenidade, os sacerdotes começaram a purificação do templo. Lavaram os pisos com água e oração. Reconstruíram um novo altar e prepararam o candelabro sagrado para reacender a luz da presença divina. Quando tudo estava pronto, perceberam que restava apenas um pequeno frasco de óleo puro para acender a menorá. O óleo mal seria suficiente para um dia, e fabricar mais óleo consagrado levaria pelo menos 8 dias. Mas Eleazar, que já vira com seus próprios olhos como Deus agia de formas misteriosas, não duvidou. Façamos o que está em nossas mãos, disse Eleazar, e deixemos o resto nas mãos de Deus. Os sacerdotes acenderam a menorá, e então aconteceu o impensável. O óleo que deveria durar apenas um dia queimou ininterruptamente por 8 dias, iluminando o templo com uma luz pura e eterna. O povo, que ainda lamentava seus mortos e curava suas feridas, viu naquele fogo uma clara mensagem. Deus não os havia abandonado. Sua presença ainda habitava entre eles. Desatou-se uma alegria indescritível em Jerusalém.
tochas foram acesas em todas as casas e as ruas se encheram de pessoas celebrando a vitória não apenas sobre seus inimigos, mas também sobre o desespero. Mas enquanto o povo celebrava, Eleazar permaneceu em silêncio. Judas percebeu o desconforto de seu irmão e se aproximou dele. Hoje, deveríamos nos alegrar, disse ele, colocando a mão no ombro de Eleazar. Deus nos deu a vitória. Eleazar assentiu com a cabeça, mas seus olhos estavam fixos na menorá. Eu sei, irmão, respondeu Eleazar, mas sinto que meu papel nesta história ainda não terminou. Judas olhou para ele curioso. O que você viu no deserto, Eleazar? Eleazar levou um tempo para responder. Seus pensamentos voltaram à visão que tivera naquela noite, ao aviso do anjo. Deus nos deu a vitória hoje. Ele finalmente disse, mas as sombras ainda permanecem. Elas espreitam. Sinto que algo mais está por vir, algo que eu ainda não vi. Entendemos, suspirou Judas. Se for assim, quando chegar a hora, lutaremos juntos. Mas Eleazar sabia que a batalha que o aguardava não seria uma que ele pudesse lutar com sua espada. Sua missão ainda não havia terminado, e enquanto a luz da menorá queimava, uma chama diferente ardia dentro dele. O milagre em Jerusalém não era o fim da guerra. Os seleucidas estavam feridos, mas não derrotados. A guerra continuava. Eles retornaram com uma força ainda mais imponente. Antíoco teve 4 epifanias. Ele morreu na distante Pérsia, mas seu filho, Antíoco, ou Pátor, assumiu o trono. Os macabeus, agora os últimos, estavam determinados a reconquistar a Judéia, bastião de resistência. Eles sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Vindo do norte, os generais do jovem rei haviam reunido um exército colossal, com milhares de soldados e uma arma que inspirava terror: os elefantes trazidos da Índia. Essas bestas eram o símbolo do poder do império. Cada uma delas era coberta com placas de bronze e torres de madeira nas costas, onde arqueiros disparavam contra as tropas de cima. Os seleucidas estavam convencidos de que ninguém poderia resistir ao ataque dessas criaturas titânicas. Judas e seus irmãos reuniram seus homens em um vale próximo a Bet-Zacarias, onde o exército seleucida se aproximava, com o som ensurdecedor de milhares de botas e o tremor dos elefantes avançando como montanhas vivas. Eleazar, de pé ao lado de Judas, olhou para o horizonte e sentiu um nó na garganta. Meu estômago já enfrentou a morte muitas vezes, mas nunca uma batalha como esta, disse ele. Hoje lutamos por algo maior do que nossas próprias vidas. Se cairmos, que nossos guerreiros caiam com honra. Se conquistarmos, que seja para a glória do Altíssimo. Os soldados judeus ergueram suas espadas e lanças, rugindo de fúria, mas sabiam que as probabilidades estavam contra eles. Quando a batalha começou, a terra rugiu com o peso dos elefantes, investindo contra a linha judaica. Os homens saltaram para esquivar-se, mas muitos foram esmagados sob suas patas titânicas. As torres nas costas das criaturas cuspiam flechas sem cessar, dizimando as fileiras dos rebeldes. Eleazar olhou ao redor e compreendeu que, se não fizessem algo rapidamente, seriam aniquilados. Foi então que ele o viu, um elefante maior que os outros, com uma torre dourada nas costas e a bandeira real tremulando. "Ali está ele!" gritou Eleazar. "Esse deve ser o elefante de Antíoco. Se conseguirmos matar o elefante do rei, o exército inimigo será desmoralizado." Sem hesitação, Eleazar correu em direção à fera, desviando de flechas e soldados inimigos. O sangue e a poeira obscureciam sua visão, mas nada o deteria. Aquele era o seu momento. Com uma velocidade e agilidade que surpreenderam a todos, ele se infiltrou entre os guardas e agarrou uma das correias do elefante. Com toda a sua força, ele escalou as costas da besta enquanto o animal urrava e sacudia os soldados seleucidas na torre. Mal os seleucidas tiveram tempo de reagir. Eleazar os derrubou um a um com sua espada até que a torre estivesse vazia.
Com o coração palpitando de fúria, ele ergueu a espada e a cravou na espinha dorsal do elefante. O gigante rugiu com um estrondo que fez o chão tremer. Suas pernas cederam e seu imenso corpo começou a cambalear. Mas no instante em que a besta começou a cair, Eleazar percebeu o erro fatal que havia cometido. O elefante estava caindo e ele estava bem embaixo. Não havia tempo para escapar. O colosso desabou com toda a sua força, esmagando-o sob seu peso. A dor foi instantânea, mas então algo inesperado aconteceu. A cena ao seu redor desapareceu. Ele não estava mais no campo de batalha. Ele estava em um local desconhecido, em uma colina alta, a partir da qual ele podia ver Jerusalém, mas não a Jerusalém que ele conhecia. Era uma cidade gloriosamente reconstruída, com um templo resplandecente, cuja luz brilhava com um brilho indescritível. Ele ouviu vozes, mas não as de seus irmãos de batalha. Eram vozes das gerações futuras. Ele viu crianças hebreias brincando nas ruas e famílias celebrando com lâmpadas acesas. Viu seu povo livre e em paz. No centro de tudo, no limiar do templo, ele viu uma figura vestida com uma túnica branca, com olhos que irradiavam misericórdia e sabedoria. Quando Eleazar tentou se aproximar, a figura lhe disse: "Seu sacrifício não será em vão. A liberdade de Israel será selada com sua coragem. Descanse em paz, Eleazar. Você cumpriu seu propósito." As palavras foram como um bálsamo para sua alma. Então sua visão desapareceu e a última imagem que ele viu foi a luz da menorá brilhando. Com um último suspiro, Eleazar Macabeu fechou os olhos. Sua história não seria esquecida. O campo de batalha silenciou quando a notícia se espalhou. Como a fumaça de uma lâmpada apagada, Eleazar caiu nas mãos dos soldados judeus. Aqueles que sobreviveram ao ataque dos elefantes viram seu corpo preso sob a fera que ele mesmo havia atacado. Ele havia anulado seu sacrifício, permitido um momento de vantagem, desmoralizado as tropas inimigas. Mas a guerra não havia terminado. Judas Macabeu recebeu a notícia com o semblante endurecido. Por anos, ele havia visto cair muitos de seus homens, mas nunca pensou que um de seus irmãos seria um deles. Eleazar não era apenas um guerreiro, mas um símbolo de astúcia e fé. Um homem que havia entendido que a batalha não se travava apenas com espadas, mas também com a luz da verdade. Naquela noite, quando a escuridão cobriu a planície de Bet-Zacarias, os macabeus recolheram seu corpo e o levaram de volta a Jerusalém. O envolveram com um manto limpo e o enterraram em uma tumba de pedra, perto de onde seu pai Matatias havia sido sepultado. Quando a sepultura foi selada, o velho Simão, o sábio sacerdote que havia previsto o destino de Eleazar desde o início, se aproximou do local onde os guerreiros de Israel estavam reunidos em luto. "Não chorem como aqueles que não têm esperança", disse ele, com voz pausada, mas cheia de força. Eleazar não morreu em vão. Os guerreiros o olharam atentamente, esperando suas palavras. "Os caminhos do Altíssimo não são os caminhos dos homens", continuou ele. Eleazar compreendeu que esta luta é mais do que uma batalha contra os Seleucidas. Ele viu o que ainda não vemos, que, embora hoje celebremos a vitória, o destino de Israel ainda enfrentará muitas provas. Judas se cruzou de braços, com o olhar fixo no ancião. "O que você quer dizer?", perguntou ele. Simão suspirou. "Virão tempos em que este povo esquecerá o preço de sua liberdade. Surgirão líderes que não seguirão os caminhos do Deus de nossos pais. E embora agora a luz brilhe no templo, haverá dias em que a escuridão tentará cobri-lo novamente." Judas apertou os punhos. "Então, devemos nos assegurar de que seu sacrifício não seja esquecido." Nos dias que se seguiram, um jovem escriba chamado Natã recebeu uma tarefa sagrada: registrar a história de Eleazar e dos macabeus em pergaminhos, para que as gerações futuras soubessem o que havia acontecido.
Com suas penas de junco e tinta escura, Natã escreveu sobre as batalhas, a resistência, o milagre da luz e, acima de tudo, o sacrifício de Eleazar. Sua história não deveria se perder, pois sua morte não era apenas a de um guerreiro, mas a de um homem que compreendeu seu propósito no grande plano de Deus. Cada noite, Natã se sentava à luz de uma lâmpada de óleo e escrevia, recordando as palavras dos anciãos, os relatos dos soldados e as visões dos profetas. Deve ser lembrado, sussurrava enquanto sua pena traçava as letras hebraicas sobre o pergaminho, porque sua história é a história de todos nós. E assim, nas páginas da história, Eleazar Macabeu se tornou mais do que um guerreiro. Ele se tornou um legado. O vento do deserto soprava sobre as dunas, levantando nuvens de pó dourado que pareciam dançar sob o sol implacável. Décadas haviam se passado desde a grandeza dos Macabeus, mas o eco de sua luta ainda ressoava nos corações de Israel. Jerusalém, agora governada por João Hircano, neto de Matatias, se encontrava em uma nova etapa de consolidação. Os inimigos ainda espreitavam de fora, mas o povo de Deus havia conseguido se manter firme em sua identidade e fé. No entanto, a história dos Macabeus começava a desaparecer na memória coletiva. As gerações que haviam combatido sob a liderança de Judas e seus irmãos envelheceram e partiram deste mundo, deixando seu legado nas mãos de uma nova geração que nunca havia sentido o peso da escravidão nem a urgência da resistência. Mas a terra, com seu mudo demônio, não esquece o que os homens tentam deixar para trás. Um dos soldados de Hircano, um jovem chamado Eliabe, cavalgava com um pequeno grupo de exploradores pelas planícies áridas de Bet-Zacarias, o local de uma das batalhas mais sangrentas da revolta macabeia. Eram dias difíceis. Rumores de revoltas e ameaças estrangeiras forçavam o exército judeu a patrulhar constantemente as fronteiras. O sol ardente batia em suas costas quando um dos exploradores levantou a mão gritando: "Detenham!" Eliabe desmontou de seu cavalo e caminhou até onde o homem apontava. Diante dele, meio enterrada entre a areia e as rochas, estava a empunhadura de uma espada antiga. Seus dedos tremiam ao se aproximar. Havia algo naquela espada que lhe parecia familiar, embora nunca a tivesse visto antes. Com esforço, ele extraiu a arma da terra. Apesar do tempo, sua lâmina, embora desgastada, ainda brilhava sob a luz do sol. Sua empunhadura, coberta de inscrições hebraicas, tinha o símbolo de uma estrela gravado no centro. Eliabe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que é isso?" sussurrou um dos soldados. Um veterano, homem de muitas campanhas, se aproximou e observou a espada com reverência. Seus olhos se arregalaram quando reconheceu o gravado na empunhadura. "Esta é a espada de Eleazar Macabeu", disse ele, com a voz baixa. Um silêncio profundo caiu sobre o grupo. Todos conheciam sua história. O guerreiro que se lançou contra o elefante na batalha de Bet-Zacarias, o irmão de Judas Macabeu. O homem que havia visto o que ninguém mais podia ver antes de morrer. Eliabe sentiu seu pulso acelerar. Se esta espada voltou para nós, é porque ainda tem algo a nos ensinar. Com cuidado, envolveram a espada em um pano de linho e a levaram de volta a Jerusalém. Quando chegaram, a notícia de sua descoberta se espalhou pela cidade como fogo em campo seco. O próprio João Hircano se apresentou para ver a arma lendária. Ele a pegou nas mãos, com espanto, lendo as antigas inscrições em sua empunhadura. "Meu avô lutou com este homem", disse ele em voz baixa. "Esta espada é um símbolo da resistência de Israel." Ele olhou para os presentes com uma determinação renovada. "Não devemos esquecer o sacrifício de quem veio antes de nós. Eles nos deram a liberdade e é nosso dever protegê-la." Naquela noite, a espada de Eleazar foi colocada no templo como um lembrete da luta dos Macabeus. Não era apenas uma arma, mas um eco das promessas que Deus havia feito ao seu povo.
As gerações futuras, ao vê-la, lembrariam que a vitória não se ganha apenas com força, mas com fé, sabedoria e a vontade de defender a verdade, mesmo quando o inimigo parece invencível. E assim, embora o tempo tenha continuado seu curso, o nome de Eleazar Macabeu e seu sacrifício jamais foram esquecidos. Ele permanece vivo na memória de Israel como uma chama que nunca se apaga. O sol dourado deslizava lentamente pela paisagem, banhando os telhados de Jerusalém em uma luz quente que contrastava com a turbulência de suas ruas. Séculos haviam se passado desde a revolta dos Macabeus, e embora a dinastia Asa tivesse governado com glória, a chama de Eleazar continuava a iluminar o caminho. Por um tempo, Jerusalém esteve sob um novo jugo, o do Império Romano. Os tempos mudaram, as muralhas se ergueram imponentes, mas dentro delas o povo estava dividido. Alguns ansiavam pela restauração da independência de Israel, enquanto outros se resignavam à presença de Roma. A opressão era sentida no ar, como uma tempestade ainda não explodida, mas algo estava prestes a acontecer naquela tarde, em meio à multidão de mercadores, sacerdotes e peregrinos que passavam pelo templo. Um homem misterioso apareceu nos portões da cidade. Ele não parecia diferente de qualquer outro peregrino que viesse adorar o Deus de Israel, usando uma túnica empoeirada. Ele havia percorrido as estradas e carregava um cajado de madeira. Sua barba por fazer e sua pele bronzeada denunciavam alguém que havia viajado longas distâncias. Parou no mercado e olhou ao redor. Sua expressão não era de surpresa, mas de reconhecimento, como se de alguma forma já tivesse estado ali antes. Alguns curiosos se aproximaram dele. Quando ele começou a falar em voz alta, todos pararam para ouvir. Escutem, filhos de Israel. Trago notícias de um reino que não é deste mundo. E os vendedores pararam de gritar seus preços, assim como os padres que estavam a caminho do templo, e os soldados romanos observaram com desconfiança. Do que você está falando, estranho? Perguntou um velho. O viajante ergueu sua bengala e apontou para o templo. Este é um lugar sagrado, construído por mãos humanas. Mas eu lhes digo que em breve ele construirá um reino eterno que não dependerá de muros de pedra nem de exércitos. Alguns dos que estavam ali murmuraram entre si, inquietos. Seria ele um profeta? É mesmo? Perguntou um escriba com voz severa. O homem sorriu levemente e respondeu: Sou apenas um mensageiro na multidão, um jovem. O levita encarregado de guardar os objetos sagrados do templo escutou com atenção. Seu avô, que fora professor da Torá, muitas vezes lhe falara dos heróis de Israel, de Moisés, Josué, Davi e dos Macabeus, mas uma história em particular sempre o fascinara. A história de Eleazar Macabeu, aquele que atacou o elefante na batalha de Bet-Zacarias, acreditando que o rei inimigo estava sobre ele. O jovem se lembrou da espada de Eleazar, ainda guardada no templo como testemunho do sacrifício de um homem que deu a vida pela liberdade de seu povo. Intrigado, ele se aproximou do viajante e perguntou: Você diz que um novo reino está chegando, mas qual? Isso tem algo a ver conosco? O estranho olhou para ele calmamente e apontou para o templo. Nesse santuário se guarda a espada de um homem que morreu acreditando que seu sacrifício ajudaria a libertar seu povo. Eleazar Macabeu pensou que sua luta era contra um rei humano, mas na verdade sua luta era contra algo muito maior. O jovem franziu a testa, confuso. O que você quer dizer? O viajante deu um passo à frente e sua voz cobrou força. A verdadeira batalha nunca foi contra homens de carne e osso, não foi contra Antíoco, nem contra Roma, nem contra qualquer império deste mundo. A verdadeira luta sempre foi contra a escuridão que escraviza o coração dos homens. O silêncio se apoderou da praça. Eleazar lutou com honra, continuou o viajante, mas foi parte de um plano muito maior. Não morreu em vão, porque seu sacrifício foi um reflexo de um sacrifício ainda maior que estava por vir. O levita sentiu um arrepio. De quem você está falando?
O viajante olhou-o fixamente com um tom sereno e respondeu: de aquele que virá para dar sua vida por todos, o verdadeiro rei de Israel. Os murmúrios se intensificaram. Alguns estavam inquietos, outros confusos. Você fala em enigmas, exclamou um comerciante. O viajante assentiu. Logo entenderão, porque assim como Eleazar Macabeu entregou sua vida para que Israel fosse livre, assim também o Filho do Homem entregará a sua, mas não para vencer com a espada, mas para conquistar com o amor e a redenção. A multidão ficou completamente desconcertada. O jovem levita, ainda com a mente cheia de perguntas, sentiu que algo dentro dele havia mudado. Não compreendia tudo o que o homem dizia, mas sabia que suas palavras eram verdadeiras. Quando tentou voltar a falar com ele, o viajante já havia se perdido entre a multidão, deixando para trás apenas uma certeza. Algo grande estava prestes a acontecer em Israel. Algo que mudaria a história para sempre. A noite havia caído sobre Jerusalém, cobrindo a cidade com seu manto de estrelas. Em uma pequena casa, não longe do templo, um grupo de crianças se reunira ao redor de uma menorá acesa. Seus rostos refletiam a suave luz das chamas, e em seus olhos brilhava a inocente curiosidade daqueles que ainda descobriam o mundo à sua frente. Sentado sobre uma alfombra gasta, um ancião rabino acariciava sua longa barba enquanto observava os pequenos com ternura. Ele havia ensinado a Torá a muitas gerações, mas naquela noite não falaria de Moisés, nem dos patriarcas. Nesta noite, ele lhes contaria a história de um guerreiro cujo sacrifício não deveria ser esquecido. Filhos, disse com voz pausada, seu tom carregado de solenidade, hoje vos contarei a história de Eleazar Macabeu, um homem que viveu e morreu por seu povo. As crianças se acomodaram, atentas a cada palavra. Muitos anos atrás, continuou o rabino, quando os inimigos de Israel queriam apagar o nome de nosso Deus da terra, houve uma família que se levantou contra eles. Eles se chamavam os Macabeus e, com a força de sua fé, resistiram a exércitos maiores do que eles. Os pequenos assentiram com entusiasmo, conheciam a história dos Macabeus, mas poucos sabiam o papel de Eleazar entre eles. Ele era um homem corajoso, que lutou não apenas com a espada, mas também com sabedoria e justiça. O velho prosseguiu, conduzindo as crianças na grande batalha que Eleazar presenciara. O maior elefante de guerra de todos, e Eleazar acreditava que o rei inimigo estava sobre ele. Ele correu em direção à fera sem hesitar, feriu-a e a derrubou, mas em sua coragem, ficou preso sob o peso do gigante. As crianças ao redor estremeceram. Ele morreu? Perguntou uma delas com voz temerosa, e o rabino assentiu. Sim, ele morreu lentamente, disse o rabino, mas seu sacrifício não foi em vão. Seu povo continuou lutando, e graças à sua bravura, os inimigos foram derrotados. Sua história permaneceu gravada na memória de Israel. E sua espada, a mesma que ele empunhou na batalha, foi encontrada muitos anos depois como uma lembrança do sacrifício do velho. Ele parou por um momento e olhou para a menorá, cujas chamas dançavam suavemente na brisa. A luz que você vê aqui, disse ele, é a mesma luz que ardia no templo quando os macabeus o purificaram. E por isso, esta chama permanece acesa até hoje. O rabino olhou para as crianças e elas estavam em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Uma das crianças, a mais nova, timidamente levantou a mão. O rabino, Eleazar, sabia que sua história continuaria. Ele disse, vida longa ao velho. O rabino sorriu. Sim, talvez não naquele momento, mas Eleazar teve uma visão. Viu um futuro onde seu povo continuaria a existir, onde a luz do Altíssimo jamais se extinguiria. E hoje estamos aqui lembrando dele, continuou o rabino, sob a mesma perspectiva, a da criança, que carrega a chama da fé e da memória do passado. O rabino assentiu com satisfação. É assim que deve ser, pequeno. A verdadeira vitória não está apenas na batalha,
mas na memória daqueles que ainda acreditam. Ele observou as crianças, suas faces iluminadas pela luz da menorá, e disse: essa chama continua acesa, iluminando os rostos daqueles que, sem saber, carregam o legado de um homem cujo sacrifício se tornou a eternidade. A história de Eleazar Macabeu não é apenas uma história de guerra e sacrifício, mas um testemunho de coragem, fé e dedicação a um propósito. Seu nome ficou para sempre gravado na memória de seu povo, e sua história foi contada de geração em geração, à luz da menorá acesa, como um símbolo da luta pela verdade e justiça. Assim como Eleazar entregou sua vida, muitos outros ao longo da história lutaram pela liberdade de Israel, preservando sua fé, identidade e crenças. Seu legado continua vivo, lembrando-nos que as maiores vitórias nem sempre são conquistadas com a espada, mas com a fé e a convicção inabalável no que é certo e verdadeiro. Se esta história te inspirou, convido você a se inscrever no canal, deixar um comentário sobre o que mais te impactou e compartilhar este vídeo. Quanto mais pessoas aprendem sobre o incrível legado dos Macabeus, mais a luz da verdade se espalha e que ela jamais se apague em nossas vidas. Até o próximo vídeo.